Queria começar agradecendo as equipes de mediação em programas públicos e de relações institucionais que mobilizaram esforços para a gente estar aqui nessa conversa. Agradecer toda a equipe envolvida, câmeras, tradução em Libras. Agradecer vocês pela presença aqui, quinta-noite, chovendo em São Paulo. E agradecer a Janaína Wagner por topar participar da programação do museu. Essa é a primeira exposição do ano dedicada às histórias da ecologia. Vocês sabem que o MASP tem a programação organizada em torno desse conceito de histórias, e a gente sempre tem várias exposições individuais, salas de vídeo, conversas, seminários e uma grande coletiva relacionadas a esse tema central. E aqui na sala de vídeo que a gente está fazendo da Janaína, a gente tem 4 trabalhos, 3 dentro da sala, que é uma trilogia de vídeos feitos na Transamazônica, na rodovia Transamazônica. Então é o Curupira e a Máquina do Destino, Quebrante e Quando o Segundo Sol Chegar, um Cometa nos Teus Olhos, que é inédito. Então a gente está vendo pela primeira vez esse. E aqui na parte de fora tem um trabalho que chama Green Flash, Vaca Frankenstein, que depois eu comento um pouco mais detidamente. Eu fiz um texto só para a gente aquecer assim, algumas questões e algumas perguntas que eu tenho preparadas, mas acho que é legal começar falando que eu e a Janaína a gente se conhece há bastante tempo já, e que eu tinha escrito sobre o Curupira e a Máquina do Destino quando ele estava em processo. Então, nesse sentido, tem um acompanhamento de médio prazo da produção antes da realização dessa sala de vídeo, dessa exposição propriamente. E só para ficar todo mundo na mesma página, acho que é legal comentar sobre a rodovia Transamazônica, que também é conhecida como BR-230, que é uma rodovia que teve o projeto para sua construção implantado durante a ditadura civil-militar, com o objetivo de integrar a Amazônia ao restante do país. Então ela começa na Paraíba e vai até o Amazonas, na ponta do estado. Mas a obra foi inaugurada incompleta em 72, e essa construção sofreu poucas alterações desde então, o que gerou uma série de complexidades socioambientais, que vão desde questões mais imediatas, assim, sobre os impactos do desmatamento e o risco de extinção de espécies nativas e o deslocamento forçado de populações indígenas, até as condições de trabalhadores da estrada e a qualidade de vida das cidades que se formaram ao longo do percurso. Que são coisas que estão de fundo nos vídeos que a gente vai ver aqui, ou que vocês já viram, não sei. Se essa série de trabalhos que abordam esse território são mais recentes, né, de 2021 para cá, os primeiros trabalhos da Janaína eram feitos com imagens apropriadas da internet ou de filmes, em especial imagens em que aparecem desastres ambientais, incêndios, enchentes e outras catástrofes. Os trabalhos associam narrativas mitológicas e cósmicas com problemas contemporâneos relacionados ao extrativismo, à exploração de recursos naturais, como o desmatamento e os impactos socioambientais dessas práticas, mas também as diversas figuras, diversas pessoas agindo naquele território e criando narrativas sobre eles, como a Dona Elismar, que é a personagem principal assim, do Quebrante, junto com as cavernas. A mistura de narrativas mitológicas e cósmicas também faz pensar no papel de narrativas subjetivas na construção de histórias oficiais e como figuras mitológicas se relacionam com a realidade concreta, na medida em que existe a manutenção de suas narrativas e acabam mobilizando novas histórias. Aqui eu estou falando, por exemplo, de como a figura da Curupira ela é mantida no imaginário dos trabalhadores da estrada, das pessoas que vivem naquele território, como isso cria novos corpos para essa figura, né? O fato de que a Curupira tem vários nomes, acho que é um desses elementos, ou várias representações, né? No conjunto, também, ao especular sobre o que aconteceria se a Curupira encontrasse a Iracema, se pudéssemos trazer a lua para uma caverna, se parássemos para ouvir as pedras, ou o que aconteceria se um segundo sol chegasse na Terra, eu acho que esse conjunto de trabalhos faz pensar como a ficção é uma maneira de lançar luz sobre o real. E aqui eu passo a palavra para a Janaína, começar as perguntas propriamente. E eu acho que a primeira que é legal de te ouvir é que você tem formação em jornalismo e artes visuais. Acho que isso era interessante pensar no sentido de como uma pesquisa documental, por exemplo, informa a sua prática, e falar como esses vídeos também são parte do seu projeto de doutorado, né? Então acho que esse é o primeiro assunto.
Bom, acho que para então falar um pouco dessas coisas que você me perguntou, é isso, eu sou formada em artes plásticas de jornalismo, mas isso acho que é uma espécie de um acaso que eu fui entender só, acho que agora, inclusive, escrevendo essa tese de doutorado, que eu tive que fazer meio que uma recapitulação, né, de todo o corpo de trabalho, entender onde isso me levou. Eu fui fazer jornalismo lá atrás porque eu queria ser fotojornalista, então de algum jeito eu já olhava e tentava entender um pouco o papel que a imagem podia ocupar nas narrativas do real, né? E eu acho que assim como um jornalista faz um recorte dos fatos e reestrutura eles dentro de um quadro, num texto, é um pouco o que eu tento fazer com o meu trabalho. Então, eu acho que lá atrás, quando eu fazia os trabalhos que eram de apropriação da internet, de vídeo, ou mesmo objetos, tem um tobogã, que acho que é de 2015, que é um tobogã inflável. Então, é engraçado que depois que a Lua foi parar no Quebrante, ela não era o primeiro inflável, teve esse outro inflável que veio lá de 2015, que eu estava realmente pesquisando muito essas catástrofes domésticas e ambientais, então desde tsunamis, terremotos, até incêndios domésticos que se tornavam algo maior, e como que os humanos de algum jeito lidavam com esses acontecimentos, enquanto acontecimento, e com essas imagens, porque o que me interessava naquela época, quando eu buscava esses vídeos da internet, era muito mais o movimento de alguém que está vivendo aquilo naquele momento, parar, tomar uma certa distância, registrar aquele acontecimento com o seu celular ou com a sua câmera de vídeo que estava em casa, e depois, num segundo momento, subir esse material para o seu arquivo pessoal, para o computador, e aí, num terceiro momento, ainda subir isso numa plataforma de vídeo como era o YouTube naquela época. E eu lembro que na época lá, assim, 2012, 2010, 2013, era muito diferente ainda a sensação que, pelo menos, não posso falar a gente, mas assim, que eu tinha quando eu via uma imagem dessas de catástrofe nas plataformas da internet, e como num intervalo relativamente curto de tempo, mudou muito a maneira que a gente se relaciona com elas, agora que elas estão misturadas com o nosso feed de rede social, né? Elas entram de um outro jeito, a gente não precisa mais buscar elas, elas vêm até a gente, porque antes era isso, eu tinha que fazer um movimento de encontrar essas imagens que eu estava imaginando e buscar elas acontecendo, e como agora elas vêm até a gente. Mas isso para falar que o que me interessava não era que eu estivesse filmando uma catástrofe, mas era muito mais o movimento dessa catástrofe estar acontecendo, e quem está vivendo aquilo ter essa distância, fazer o movimento de depois devolver isso para um lugar pulverizado da internet. E aí eu comecei a falar do tobogã porque, pesquisando tudo isso, eu encontrei um tobogã que chamava Onda de Fogo, que era um escorregador, que era uma grande labareda com alguns coqueirinhos embaixo dele depois que você escorregava, pegando fogo. E quem encomendou, sob medida, esse tobogã foram os bombeiros de um corpo de bombeiros de Curitiba, específico, para a festa de confraternização deles no final do ano. Então, eu achei muito maluco e interessante esse movimento de trabalhadores que passam a sua vida, né, correndo atrás de incêndios e apagando incêndios. Na hora que eles vão fazer uma festa de final do ano e se divertir, eles querem escorregar nesse incêndio. Então, de algum jeito, eles querem ter o controle sobre aquilo que é tão descontrolável, né? E eles querem poder brincar com isso. Então, eles encomendam uma coisa dessas para eles poderem ali serem donos daquele acontecimento e poderem fazer o que eles querem com ele. Então, eu acho que talvez, de alguma maneira, esses registros dessas catástrofes também é uma tentativa, talvez, de controle também de uma situação que é muito incontrolável. E aí a pesquisa do doutorado está passando por tudo isso. A minha tese chama Realidade em Desmoronamento, Fazer Mundo com Fantasmas Errantes, e aí são vários ensaios sobre essas criaturas, que eu acho que são todas elas espécies de fantasmas,
que aparecem nos filmes. Então, é um doutorado em arte contemporânea, é o nome da sigla, e o trabalho prático da pessoa que faz tem que ser levado em conta, assim. E aí ele começou com o filme da Curupira, A Máquina do Destino, e de algum jeito, acho que todos os elementos, assim, é como se esse primeiro filme fosse uma paisagem, e aí todos esses personagens foram depois aparecendo nessa paisagem. Então, a baleia fantasma, que foi aparecer muito depois, numa instalação que eu fiz para o Pivô, já está lá na Curupira, tem um cachorro fantasma que aparece, aí eu coloquei a voz do Fabiano, do Vidas Secas, falando baleia, e aí o cachorro passa. A vaca, Nelore, Frankenstein já está lá também como fantasma, a Iracema, a Curupira, as pedras e a estrada. Então, é um ensaio sobre cada um desses elementos. Então, é um pouco sobre o meu trabalho, mas tem duas partes. Tem partes que são ensaios sobre esses personagens e aí partes onde eu explico por que eles interessavam para a pesquisa. Acho que era legal comentar, enfim, você é uma artista de São Paulo, como que você chegou nesse território da Amazônia, que não é o seu, assim, de pertencimento, de convivência, e as consequências, talvez, de produzir em deslocamento em viagens, né? Porque os filmes foram produzidos em cidades diferentes, então como que isso, de algum modo, impacta decisões de edição, de filmagem, de take, mas em especial como que foi chegar nesse território, assim, né? Como que é abordar esse território que é tão disputado, né, socialmente, né? A gente tem, sabe, aquela coisa de mapas nos Estados Unidos que não mostram a Amazônia como território brasileiro, né? Então acho que tem uma disputa sobre esse lugar e abordá-lo não é pouca coisa, né? Como que é isso? Sim. Eu acho que o interesse para começar a ir para lá, a primeira vez que eu fui foi em 2019. Desde então já fui algumas vezes, mas foi muito um interesse, antes de ser um interesse na floresta, foi um interesse nessas grandes construções. Em 2016 eu fiz uma residência na Bolsa Pampulha, em Belo Horizonte, onde o projeto que eu mandei para eles inicialmente era de fazer uma pesquisa sobre os campos de mineração que existiam naquele território. E aí um dia, voltando de avião de lá, quando o avião decola lá de Confins, não sei quem já pegou esse voo, você consegue ver de cima vários desses campos de mineração. E aí, na época, por alguma razão que eu ainda não consegui recuperar, eu olhei para um daqueles buracos e achei que aquilo lá podia ser a boca de um lobisomem e que talvez um lobisomem contemporâneo fosse um campo de mineração onde a parte minerada é o humano e essa parte de natureza que restou ali em volta é o lobo. E aí eu comecei uma pesquisa em cima da figura do lobisomem, da representação da figura do lobisomem, que foi até 2019, com alguns trabalhos que eu fui fazendo. Então, o que me interessava na imagem do lobisomem, quer dizer, eu não fiz filmes de terror sobre que o lobisomem assombrava alguma coisa. Ele assombrava várias, né, essa figura, mas muito como essa construção dessa imagem e os papéis que ela opera, que são diversos, né. E aí eu já estava, assim, sempre muito interessada nesses limites que o ser humano estabelece entre ele e o mundo para, de algum jeito, acho que ter alguma sensação de controle ou de contenção dessa coisa avassaladora, né, que é o mundo. Então, acho que esse movimento de fazer os vídeos e filmar e colocar na internet, o movimento de fazer esse tobogã, acho que as histórias também são limites que a gente cria para dar conta um pouco dos nossos contornos. Então, foi olhar o lobisomem durante muito tempo como esse grande contorno para dar conta de várias coisas. E aí eu continuava, enfim, quis continuar olhando para essas criaturas e era um momento onde eu estava realmente, assim, muito escrachado, né, assim, pornograficamente até, o quanto que o projeto de exploração, extrativismo da Amazônia era um projeto realmente de destruição, não era só um projeto, acho que, de exploração, acho que tinha uma coisa também de destruição simbólica,
ali colocada. E aí o que veio primeiro de tudo foi, assim como estava no lobisomem, veio a Curupira como essa figura que poderia de algum jeito ser uma chave de análise para olhar para tudo isso. Então, acho que existem muitos momentos onde a história ocidental olha para as cosmologias outras, tentando imprimir os seus próprios códigos e índices dentro delas. Mas acho que o que eu quis... Claro que eu sou de um lugar totalmente diferente, mas foi tentar olhar para essas outras criaturas, essas outras figuras que chegaram no meu imaginário através do folclore, né, que já é um movimento, de certa forma, de docilização dessas entidades, mas que faziam parte do meu imaginário enquanto criança. Mas tentar meio traçar o que tinha ali nas camadas anteriores a isso. Então, uma amiga, por exemplo, que é documentarista, nessa época me mandou um frame de um filme que ela estava fazendo, que ela nunca chegou a finalizar, mas era uma pesquisa. E ela me mandou um frame que era uma criança em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade, a última cidade do Alto do Rio Negro, que estava jogando um jogo, que era uma espécie de esconde-esconde, que ela estava brincando de curupira. E aí era uma criança que estava inteira coberta de folhas, e aí brincando na floresta. Então, de algum jeito, ela estava ali se misturando, se escondendo. Então, tem essa imagem tem essa representação da curupira como essa força invisível, que foi um pouco que eu tentei trazer para o filme, assim. E aí, para isso, eu fui olhar as referências do Predador, como que ele foi feito ali atrás, para tentar transmitir, simular, assim, tecnicamente, né? Mas eu acho que essa imagem, que era a imagem mais clara para mim, que foi a que chegou para mim através do folclore, é dessa criatura que tem os pés invertidos e que cria um labirinto com as pegadas que ela deixa no chão. Então, um movimento que te leva para frente, mas no final das contas está te levando para trás. E é um labirinto que se faz com o próprio corpo. E aí, estava naquela época também olhando muito para as teses de história do Walter Benjamin, e aí tem aquela imagem que é super já pastiche das artes, né? Muita gente usa, mas que é o anjo da história. Então fiquei olhando e achando que talvez a curupira de algum jeito também pudesse ter um pouco isso, assim, esse fluxo, vento de uma vontade de um progresso que no final das contas está caminhando para trás. E mesmo acho que a própria estrada, né? Quando você dirige numa estrada, você dirige olhando para frente, mas você precisa do espelho retrovisor para olhar para trás, para você não causar um acidente ou não sofrer um acidente. Ao longo do processo você contou que, na verdade, o projeto aconteceu como uma trilogia, mas isso não era um plano inicial, né? Que a ideia era fazer primeiro a Curupira e deixar outros trabalhos virem, assim. E como que você chegou na solução de estabelecer esses 3 trabalhos como uma trilogia? Eu acho que 3 é um número bom. E aí, quando um banquinho tem 3 pernas, né? Acho que 3 é uma coisa que se sustenta, assim. Um está sempre do lado do outro, né? Não tem como... estão sempre relacionados. Mas foi totalmente não planejado, assim. A Curupira veio antes da estrada, e aí acho que fazendo essa primeira filmagem e esse primeiro deslocamento, assim, que foi uma grande aventura, porque são equipes sempre muito pequenas, que eu trabalho sempre eu e mais 4 pessoas, ou eu e mais 3 pessoas, e aí é uma grande aventura, assim, essa parte eu descobri que eu adoro também, assim, então é muito legal, acho que tem um lugar de, claro, ter uma precarização da coisa ali e ficar sempre todo mundo muito sobrecarregado, mas eu sou a produtora dos filmes também, executiva e produção local assim também, e eu acho que de algum jeito isso também facilita um pouco os encontros, porque
acho que muitas coisas que foram muito incríveis de terem acontecido, assim, de pessoas abrindo as histórias delas, não teriam acontecido se não fosse eu, a pessoa que foi atrás delas e conversou, explicou e convenceu, assim, sabe? E aí foi nessa viagem que, olhando no mapa, entendendo onde eu estava indo, que eu percebi que o quilômetro zero da Transamazônica passava por lá e era na Paraíba. Então eu olhei e falei, nossa, eu nem fui procurar, mas de algum jeito, de novo, eu voltei para a estrada, assim. E o Quebrante também foi por acaso, que de algum jeito ele foi parar na Transamazônica. Assim, eu estava procurando um outro buraco para um outro filme que eu ainda estou fazendo, que é um longa-metragem. E aí, fazendo a pesquisa para esse buraco, eu encontrei uma live de um espeleólogo que tinha feito uma expedição para esse buraco, tinha uma grande lenda em cima desse buraco, e aí esse espeleólogo, na verdade, falava que era uma grande mentira essa lenda. E aí ele fez uma expedição para demonstrar como era uma mentira essa lenda. E aí escrevi para ele, a gente foi tomar um café e aí ele ficou me contando tudo desse buraco. E me disse, eu falei para ele que eu estava esse interesse pelos buracos e pela estrada. E aí ele falou, se você está interessada nos buracos e na estrada, você precisa conhecer a Mulher das Cavernas. E aí ele me entregou a Dona Erismar, né? Aí me passou o WhatsApp dela, escrevi para ela, mandei uma figurinha e ficamos amigas, assim. E aí a estrada entrou de novo, assim, porque... mas foram... Sei, claro que assim, eu estava procurando isso, um pouco aquela frase chavão que diz que o que você está procurando eu também está te procurando. Assim, de algum jeito, isso eu acho. Acho que nesse sentido vale comentar mais detidamente as locações de cada um dos trabalhos, né? O Curupira, por exemplo, ele é filmado numa cidade que chama Realidade. Então acho que era legal comentar um pouco mais sobre essas cidades e, enfim, como isso impactou os trabalhos, assim. Sim. Os 3 filmes são filmados em lugares muito diferentes, cada um muito longe um do outro, então essa rodovia ela é realmente muito grande, né? Ela corta o Brasil de um lado ao outro. Curupira foi filmada no Distrito da Realidade, que fica no Arco do Desmatamento, no sul do Amazonas. Então a gente voou para Porto Velho, de Porto Velho alugamos um carro e dirigimos para a Realidade. A Realidade fica na BR-319, que é conhecida popularmente como a Estrada Fantasma, porque ela é talvez uma nova Transamazônica. Ela está repetindo as histórias e o ciclo da Transamazônica, e ela faz uma encruzilhada com a Transamazônica. Então, tinha a ver também essa Curupira e esse fantasma da Iracema aparecerem numa encruzilhada, mas não numa encruzilhada qualquer, numa encruzilhada entre essas duas sobreposições de história de estrada. O Quebrante foi filmado em Rurópolis, que foi a primeira cidade a ser construída na Transamazônica, para servir de base como os trabalhadores da rodovia. E o Segundo Sol foi filmado num grande deslocamento partindo da Paraíba até o Ceará. Então a gente começou em João Pessoa e foi até o Crato. É uma viagem que, se você faz num tiro direto, acho que dá umas 16, 17 horas, assim, né, dirigindo. E aí a gente foi fazendo, em alguns momentos, assim, dirigia, dormia e foi filmando meio como um filme de viagem, assim mesmo. Um grande fluxo de coisas que estavam ali se passando, tanto na estrada, e aí tem as referências do filme, que isso também sempre é algo que é importante. O Segundo Sol, ele é livremente inspirado no Spiral Jet, do Robert Smithson, e ele é uma livre adaptação do Deslumbramento de Loewenstein com a Autobiografia do Vermelho, da Marguerite Duras e da Anne Carson, que são dois livros, eu acho que sobre a tentativa de conseguir dar conta de uma imagem e também, ao mesmo tempo, um certo luto por essa imagem e por um acontecimento. E eu acho que, pensando nesse momento que a gente está vivendo agora de
enfim, crise climática. Fiquei pensando muito como essa experiência da solastalgia, né, que é essa angústia gerada pelo ambiente mudando muito rapidamente, muito radicalmente na nossa frente, a gente perdendo as nossas bases de referência, também tem uma correspondência muito grande com processos de luto individuais que a gente vive. Acho que quando a gente perde uma pessoa, a gente perde um mundo, né? E eu acho que a gente pode perder uma pessoa de diversas formas. Eu acho que esses dois livros, de alguma forma, são sobre a perda de um lugar onde esses dois narradores se encontravam, e aí, a partir do momento que eles são desterrados desse lugar, eles perdem o mundo inteiro com eles. Então, eu acho que essa viagem assim toda desse mundo de pedras e dinossauros que estão realmente na estrada, esse lugar onde meio atemporal, até você não entende muito bem onde você está, tem a ver um pouco com esse deslocamento que acho que a gente pode viver de diversas formas diferentes. O Quebrante é uma adaptação de um outro projeto do Robert Smithson, que é o Cinema Caverna, que é um projeto que ele tem como desenho, que é construir um cinema dentro de uma caverna. E esse cinema que ele projeta não tem espectadores, tem só as pedras que assistem ao filme, que é a própria construção do Cinema Caverna. E um filme da Maya Deren que chama The Very Eye of the Night. E a Curupira é como se fosse uma continuação fictícia do Iracema, uma transamazônica, do Jorge Bodansky e do Orlando Senna. No filme deles dois, o filme termina com a Iracema na beira da estrada, numa situação ultra precária, e aí o Tião Brasil Grande, né, que é o Pereio, passa por ela e ele já está indo embora, e agora ele não tem mais nem madeira no caminhão dele, ele tem gado, ele fala, agora madeira nada, agora o negócio novo é o gado. Então já anuncia tudo isso. E aí eu quis começar, de algum jeito, imaginando que essa Iracema fantasma seguia ali. Várias, né, dessas Iracemas, elas seguem ali existindo. Seguia ali naquela estrada, pegando carona no meio, num limbo de resolução. E talvez essa Curupira, que também está na estrada, também já tenha se tornado uma espécie de um fantasma de uma Curupira, porque agora ela não está mais dentro da floresta. Provavelmente esse lugar onde ela vivia passou por um processo de desertificação, e ela também é uma Curupira da estrada, mas as duas vão se encontrar no distrito da realidade. Então, pensar que talvez a realidade seja esse lugar onde os fantasmas possuem tanta agência quanto as pessoas vivas. Uhum. Tem muitas referências, né, que os trabalhos articulam, assim, mas eu acho que se o Iracema tem essa que é mais localizada assim, na história, né, mas é um peso, né, o Iracema lá do Bodansky como uma referência para o cinema nacional e pelo momento histórico e por registrar o lado oculto da construção da Transamazônica. Eu acho que os outros dois olham para outros tipos de referência um pouco mais, como posso dizer, quase especulativa, assim, meio cósmica, meio existencial, assim, em especial quando o segundo sol chegar, né, assim, acho que fala um pouco mais dessa mudança, porque essa é uma outra diferença que eu sinto entre os três, sabe? Eu acho que por mais que ali o filme sobre a Dona Elismar com as cavernas tem uma série de momentos que falam, né, assim, da condição social daquele lugar, tem muitas filmagens em escolas públicas, tal. Eu acho ele um pouco diferente eles dois, né, o Quando o Segundo Sol Chegar e o Quebrante do Iracema, talvez por isso, assim, as referências me parecem um pouco mais de uma viagem existencial, assim, sabe? Sim. Eu acho que, assim, o filme da Curupira foi a primeira vez que eu viajei para filmar como equipe. Antes isso nunca tinha acontecido, sempre era um outro tipo de produção. E ele também estava enquadrado dentro de um programa de residência, que era uma residência longa, de 2 anos de produção, onde eles produzem 2 trabalhos em 2 anos. Então, ele tinha uma exigência institucional de muito planejamento. Tinham diversas entregas e diversos processos até chegar num momento de validação desse projeto. E ele era também o projeto, o roteiro dele, o projeto dele foi o projeto que eu apliquei para o
o doutorado. Então tinha ali uma construção de mais tempo, teve uma pandemia junto disso, então todo esse tempo se estendeu, se dilatou. E eu acho que eu estava indo muito ainda aprendendo, entendendo ainda o que eu queria fazer. E eu acho que quando eu terminei de fazer o Quebrante foi um tempo muito mais rápido, assim, eu tive o clique da ideia em fevereiro, filmei em junho, o filme tinha que estar pronto em final de setembro. Então eu acho que tem esse fluxo um pouco mais impulsivo, com um recuo menor de entender o que está acontecendo, que também leva para um outro lugar. Acho que o tempo pode jogar contra, mas pode jogar a favor também. E o Segundo Sol também, acho que foi o mesmo tempo do tempo da estrada, assim. Esse carro que vai rápido e não dá muito tempo de entender o que está acontecendo. Acho que no lugar pessoal era um pouco o que eu estava vivendo e aí foi assim que me apareceu. Ele é mais road movie também, né? E é um road movie total, mas eu acho que o Segundo Sol ele veio realmente para fechar essa trilogia, mas eu acho que com o Quebrante eu entendi exatamente o tipo de cinema ou vídeo que eu quero fazer, que são documentários experimentais, assim, onde várias coisas podem ser misturadas e tem espaço para coisas de diferentes ordens entrarem, desde arquivo até oficina com criança, até produção de objetos, tipo a lua, direção de arte num lugar expandido, assim, mas contando a história, fazendo retratos, talvez, assim, de situações ou de histórias. Então, fiquei muito feliz que a Dona Erismar abraçou, assim, o trabalho. Queria ouvir vocês, vocês têm comentários, angústias, questões, sugestões, perguntas mais detidas. Tem que vir aqui na frente pegar o microfone intimida, né, um pouco. Eu queria entender em que momento do seu trabalho, eu vi que você falou um pouco sobre isso, mas em que momento você correlacionou que o folclore e os desastres ambientais eles podiam estar coligados? Então, qual foi o insight, o grande insight que você teve, né? Além de entender, de fazer esse trabalho pela Transamazônica, mas qual foi o estudo aplicado que te levou realmente a fazer tudo isso? Eu tenho visto, né, que o seu trabalho ele vai muito além de conscientização, né? Então, eu queria entender isso e sobre as suas pesquisas com os locais, né? De tantos lugares que, por exemplo, eu, como uma pessoa que mora em São Paulo, não conseguiria furar essa bolha se dentro da população existe essa mesma consciência e essa mesma visão de impacto ambiental que a gente vê, mas que talvez a gente e até mesmo eles não consigamos fazer tanto porque a gente realmente não é uma grande empresa, a gente não tem ali uma mídia em massa, ou a gente ainda não consegue necessariamente, enquanto população, né, enquanto cidadãos, nos unir de uma forma mais assertiva para que isso seja combatido. Então, essa é a minha pergunta e obrigada pela chance, gente. Boa noite. Obrigada. Eu acho que conscientização é algo que eu não tento fazer. Eu acho que assim, as informações estão todas aí, não é por falta de dados, informações que as coisas estão no lugar onde elas estão. Então eu não é algo que me inspira, assim, eu não trabalho para conscientizar as pessoas, não acho que isso é o papel do artista, talvez, não sei, posso estar falando uma coisa um pouco sem pensar, mas sobre a maneira que essas pessoas se relacionam com as pessoas, eu digo, os locais, né, se relacionam com os problemas climáticos, tem algo que o Jorge Bodansky me falou uma vez conversando com ele, que ficou uma pessoa próxima. Ele filmou, acho que as primeiras imagens que o mundo viu da Amazônia pegando fogo foi quando ele foi fazer a primeira viagem de pesquisa para filmar o Iracema. Ele era câmera antes, ele nunca tinha dirigido um filme, e ele foi lá, câmera, tem 20 minutos de material filmado, e você já vê, e ele falando tudo que eu filmei, que eu tinha naqueles 20 minutos sem som, são as mesmas coisas que a gente tem hoje em dia, só que hoje em dia
é muito pior, porque está muito mais sistematizado e organizado. Mas isso não mudou, só piorou dessa realidade, né? Mas ele disse que algo que ele acha que realmente mudou lá dos anos 70, quando ele estava filmando, para agora, foi a organização da sociedade civil e a formação de lideranças, a formação de grupos comunitários que realmente se mobilizam para enfrentar isso que está acontecendo. E isso é super forte, assim, todos esses lugares têm, todos os lugares onde eu passei, existe uma sociedade civil organizada, super articulada, para combater esse tipo de situação. Então, isso é uma boa mudança. Acho que hoje em dia isso realmente está acontecendo. Quem vive isso, acho que está muito consciente de que está vivendo isso. Mas é um projeto muito articulado, né? Hoje em dia, acho que foi o Jorge que me falou, uma outra pessoa, é mais fácil você está no meio da floresta ali, numa comunidade, é mais fácil você morrer por uma bala de um garimpeiro do que pela mordida de uma onça. Então, isso é a realidade, mas que as pessoas estão organizadas e com muita luta e força para fazer um contraponto, elas estão. Acho que legal voltar na questão de em que momento você começou a associar figuras mitológicas, lendárias com, enfim, desastres ambientais e... Começou ali no lobisomem, mas já acho que contou um pouco foi assim isso. mesmo. Foi realmente ali, pegando esse avião, voltando para casa, assim. Acho que eu estava pensando em lobisomem, mas eu nem estava pensando em lobisomem por uma razão de trabalho. Mas aí essas coisas se juntaram, assim. Mas foi ali mesmo. Gente, acho que a gente está ficando sem tempo um pouco. Não sei se alguém tem um último comentário bem rapidinho. Não? Então eu queria agradecer novamente todo mundo, a presença de vocês aqui nessa quinta-noite, agradecer a Helena por abrir o ano aqui com a gente, muito bem. E obrigado. Obrigada, gente.